Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, os amigos do Brasil. 19h09. Sei que alguns estados do norte do país ainda o sol está raiando, mas eu quero aqui, com muito prazer, com muita alegria, hoje nós vamos conversar com a representação dos estados do norte do nosso país, desse país continental, que nós buscamos, na opinião e a opinião dos vereadores, de representantes de homens e mulheres dos estados, uma posição sobre as eleições e a questão do Covid-19, como é que se faz a eleição em tempos de Covid-19. Nós temos convidados, nesta live somente homens, porque algumas mulheres foram convidadas, infelizmente não conseguiram participar, mas com certeza elas estão muito bem representadas por esses vereadores que buscam fortalecer cada uma a sua Câmara de Vereadores, o seu mandato e, acima de tudo, brigar por questões do municipalismo, as questões dos municípios. Nós temos aqui conosco, que vem do Acre, vereador do município de Rio Branco, vereador Mamed Dancar, que ele está no primeiro mandato, é servidor público do Estado desde 1986, então ele vem aqui participar. Nós também temos nosso amigo Alzivan, que é o presidente da União dos Vereadores do Estado do Amapá, que eu já tive a oportunidade de ir lá participar em duas ações da União dos Vereadores do Estado. O Alzivan, ele é do município Ferreira Gomes, do DEM, é vereador do segundo mandato e atual vice-presidente da Câmara. Também nós temos como convidado o vereador participativo, atuante das ações da UVB, o vereador Pedro Rabelo, que vem de Cacoal, vereador também de primeiro mandato, formado em pedagogia, tem 29 anos, uma liderança jovem no município de Cacoal, e suas atividades como vereador, ele está sempre voltado às questões da educação, da juventude, da cultura e da acessibilidade. Seja bem-vindo aí o Pedro Rabelo. Também o Islan Maciel, de Tocantins, vereador de Paraíso de Tocantins, nosso amigo, diretor da UVET, da União dos Vereadores de Tocantins, ele é diretor para a região do Vale do Araguaia, são 17 municípios. Então, são vereadores atuantes, fortes, que estão presentes. Também o Wagner Feitosa, vereador de Roraima, ele é de Boa Vista, vereador também de primeiro mandato. Olha quantos vereadores nessa live aqui nós temos de primeiro mandato. Também nós teremos, estava confirmado, daqui a pouco está entrando aí o Mauro Teixeira de Amazonas, na Câmara de Manaus, e também Marcelo Alves, de Marabá, no Pará. Então, são esses vereadores que nós vamos conversar. Eu queria, já começando com o vereador Dancar, ele que é vereador de Rio Branco, do município de Rio Branco, no Acre, não conheço ainda o município, mas quero estar presente logo, logo lá, e convidar o vereador para fazer a sua manifestação, e já convidando ele para falar sobre as eleições, como é que os vereadores do Estado veem a questão das eleições em tempos de pandemia. Então, fique à vontade, vereador, boa noite aí ao senhor, e um prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Boa noite, presidente Gilson, boa noite, amigos vereadores dos municípios aqui da nossa região norte. É um prazer meu poder participar dessa live, nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Presidente, será um prazer recebê-lo aqui, assim que o senhor puder.
vir ao Acre, vir conhecer Rio Branco, estaremos à sua disposição para recebê-lo. Mas a gente tem acompanhado o desenrolar dessa pandemia e tem visto que muitas atitudes, muitas coisas têm mudado, não só com relação à eleição, mas o dia a dia. As próprias empresas têm enfrentado grandes problemas e têm buscado alternativas que eu acho que daqui para frente serão mais efetivas, né? A entrega em casa, o delivery e outras coisas mais que vão fazer parte do nosso dia a dia. Agora, a gente da região norte, eu aqui, pelo menos vou falar aqui pelo Acre, nós temos 22 municípios e temos mais de 800 mil habitantes. Nós estamos com muita preocupação porque a eleição ela tende a ser definida pelo que acontece nos grandes centros. Então, nós aqui do Acre estamos ainda vivendo o que São Paulo, Rio de Janeiro viveram há 15, 20 dias antes com relação à pandemia. Então, é uma onda que vai chegando, chegou aqui na capital, nós temos um índice muito alto, estamos muito preocupados, porque mais de 95% dos leitos de UTI estão ocupados aqui em Rio Branco, e na segunda capital, que é Cruzeiro do Sul, mais de 80% de leitos de UTI estão ocupados também, já está faltando, já estamos tendo que escolher, uma escolha triste, para saber quem vai ter direito ao respirador, à UTI, mas isso vai agravar porque a pandemia está caminhando para os municípios, está chegando nos locais mais distantes, onde não tem as estruturas necessárias para salvar vidas. Então, eu particularmente fico muito preocupado, porque daqui que a gente possa ter uma uniformidade nessa questão da pandemia, com o Brasil continental como temos o nosso, com regiões diversas, com cada município, cada região com a sua peculiaridade. É uma decisão muito difícil que o TSE vai ter que tomar, porque obrigatoriamente, pelo que eu tenho lido e acompanhado e visto no site do TSE, vai ser adiado até novembro ou dezembro. Foi criado, inclusive, um grupo de trabalho através da portaria 394 de 2020, para ver como é que serão feitas, por exemplo, a questão das convenções, né? É algo novo para todo mundo. Como é que vai se dar isso em cada cidade, em cada município? Porque a gente fala muito que a internet realmente possibilita muitas coisas, é muito importante. Mas existem municípios onde a internet é muito difícil. A gente vê aqui mesmo, nesse momento que nós estamos vivendo, pessoas que estão reclamando que é ruim a internet, é difícil, cai. Então, é uma coisa nova que nós vamos ter que enfrentar com muita cabeça fria, com muito cuidado, inclusive. E eu acho que o TSE tem, sim, um papel fundamental, mas de conversar também com os líderes dos partidos para poder compreender um pouco mais o que acontece lá na ponta. E eu digo para os senhores, os senhores são vereadores, sabem também, nós somos os primeiros a serem procurados, os primeiros a ter as pessoas batendo na porta quando a dificuldade aumenta, porque os nossos federais, senadores ficam muito mais em Brasília e dificilmente as pessoas têm acesso. Então, a gente sabe de fato o que está acontecendo, o momento muito difícil que nós temos passado. E se agrava porque as mortes vão acontecendo e vão chegando perto da casa da gente. São amigos, a gente vê muitas pessoas que trabalham nos hospitais passando por dificuldade. Então, presidente, é um momento raro, mas difícil. Nós temos que tirar alguns ensinamentos de que precisamos melhorar muito mais essa repartição de recursos federais para que os municípios, nos momentos desses, de dificuldade que nós temos, possam ter as condições mínimas necessárias, não só na saúde, não só na educação, mas principalmente na rede da internet, que é uma coisa fundamental para disseminar boa notícia e a notícia correta. Tudo bem, vamos conversando, te agradeço pela participação. E antes de eu passar para o Zivan, como é que é a questão do contato físico aí? Vocês têm dificuldade de chegar nesse momento, no eleitor? Como é que vai ser, como é que seria a campanha nesse momento, se realmente se mantém aí, se vai se manter o calendário eleitoral? Presidente, já está sendo difícil, porque a gente que tem certa responsabilidade, que tem a família também para cuidar, tem que dar os bons exemplos. Eu pelo menos aqui, tenho me preservado muito, porque a gente não tem a questão da vigilância sanitária, da saúde, não tem ainda a condição de estar fazendo teste em todo mundo para saber os que estão positivados ou não. E a gente tem receio. Eu tenho muito receio. Tenho evitado muito de andar nas comunidades, eu ando muito em comunidade rural, mas tenho evitado muito andar, porque eu sei que se acontecer comigo, já temos vereadores na Câmara Municipal de Rio Branco que contraíram o coronavírus, né? E isso preocupa, porque se a gente for infectado,
além da gente ter o problema nosso dentro da nossa casa, a gente pode estar disseminando para outras pessoas também. Então, é uma questão de muita responsabilidade. Sabemos da importância que tem a conversa olho a olho com o eleitor. É muito importante, é mais fácil da gente mostrar o trabalho que a gente faz, conversar com mais propriedade, sentar, tomar um café, bater um papo, do que uma mera conversa em WhatsApp ou um telefone. Então, vai ser assim. Eu imagino que aquelas pessoas que tenham aproveitado esses 3 anos e meio para fazer um bom trabalho, para divulgar muitas suas ações, esses estão com nomes mais consolidados na memória do eleitor do que aqueles que vão se aventurar agora, principalmente os que vão entrar, ainda para divulgar a sua ação, quem é, o que fez, o que não fez, vai ser uma dificuldade muito grande, né? Porque nós não sabemos nem que época e que mês vai acontecer realmente a abertura total e esse final da pandemia. Tá bom, obrigado. Vamos passar aqui para o próximo. Te agradeço, daqui a pouco te chamo novamente aí. Um grande abraço, por enquanto. Alzivan, vamos para o Amapá, nosso presidente da União dos Vereadores do Estado do Amapá. Eu quero uma satisfação, eu disse, já estive 2 vezes lá, sei que tem municípios que ficam a 1.000 quilômetros da capital, embora o estado é pequeno, tem 16 municípios, mas como que será, presidente, a forma de nós fazermos campanha dos vereadores, buscar o eleitor em distâncias tão longínquas como tem alguns municípios do Pará? Seja bem-vindo aí, do Amapá. Desculpa. Boa noite, presidente. Boa noite. Está ouvindo bem? Boa noite. Presidente, satisfação nossa. Quero cumprimentar o senhor presidente, né, o presidente Gilson Gonçalves, a todos os colegas aqui da região norte. A região norte, que é uma região muito... A nossa internet aqui é um pouco difícil, né, de ter acesso, como o colega colocou agora há pouco, certo? E, assim, a nossa realidade aqui, como você falou, somos 16 municípios que são distantes da capital, né? Nós temos acesso à nossa internet, que também é muito precária. Então, é muito difícil, né, aqui para a gente, enquanto vereador, enquanto eleitor, mas em todos aqui do estado do Amapá, nos 16 municípios, os mais de 170 vereadores nós temos na capital e no interior, né, vai ser muito difícil com a questão da pandemia. Mas essa discussão é muito boa, salutável. O senhor está ouvindo aqui, enquanto nosso representante da região norte, da União dos Vereadores do Brasil, e a gente, enquanto representante aqui da região norte, aqui do Amapá, se coloca a ser muito preocupado com a situação. Em outro momento, em Brasília, nós tivemos uma discussão com o presidente Rodrigo Maia, com relação até de adiar as eleições. A gente sabe que isso aí não depende dele, depende de todo o Congresso. E aqui no nosso estado, Amapá, hoje nós temos em torno de 14 mil infectados, né, a nível da capital e todos os demais municípios. Aqui no município onde eu moro, em torno de 7 mil habitantes, nós temos 161 infectados. Então, isso mostra a nossa preocupação. Nosso município é pequeno. A capital hoje foi inaugurado, está com uns 2 ou 5 dias, um hospital universitário com mais de 109 leitos, né? O presidente Davi, com toda a bancada federal, com todo o esforço do governo do estado, da Unifap, que é a nossa universidade federal aqui da Amapá. Então, essa união pôde realmente estar colocando esses leitos para estar atendendo a nossa população, que infelizmente tem sofrido muito com relação a essa doença que vem causando tantos transtornos, não só aqui na Amapá, mas em toda a região norte, o Brasil e o mundo. Me diz uma coisa, falasse em internet, como é que vocês veem aí no estado a questão do TSE, lançou semana passada uma ideia de fazer convenções e autorizou fazer as convenções virtuais. Teria condições de fazer uma convenção? Presidente, os colegas que estão ouvindo, todos os vereadores, que estão nos assistindo, para a nossa realidade aqui, é um pouco difícil, porque a nossa internet aqui, a qualidade não é
excelente, né? Então, a gente vai ter muita dificuldade para fazer essas convenções virtuais, né? Online, porque a nossa internet que é difícil o acesso. Eu estou no meu município a 137 quilômetros da capital, né? Então, tem dias que funciona legal, bom, mas tem dias que está difícil. Aqui na nossa região, está saindo já o período já na questão do inverno, estamos entrando, né, no verão, então tudo isso dificulta, né? Então para a gente vai ser muito difícil e eu acho até impossível fazer convenção via online como o TRE quer, como o TRE decidiu. Agora, isso aí até a gente pede que possa estar ouvindo os partidos, a nossa instituição, a UVB, para ver o que acha, né, dessa proposta, dessa ideia. Tudo bem, obrigado. Daqui a pouco a gente fala novamente, gente. Obrigado aí. Um grande abraço. Obrigado. Vamos para Rondônia agora, o Pedro Rabelo Cacoal. Pedro, que é um jovem vereador, atuante, professor, e tem participado de muitas ações da UVB pelo Brasil inteiro. Antes de eu chamar o Pedro, eu quero aqui mandar um abraço para o Orlando Lopes, o Macedo, Orlando Lopes, Evaristo Melo, Karen Bezerra, Pablo Simon, Marcelo Alves, Fábio Campos, vereadora Selma Gomes. Vamos ver quem mais. O Guga da Saúde, Cida Cabral, Necas Estevam, Ricardo Rangel, Lilian Linhares, Ivo Schaefer, Maria Francisca, quem mais? Cecílio Pedro, Jake Debona, nossa presidente da Associação dos Municípios aqui da região do Rio Grande do Sul, a CANRES, a Ieda Barbosa, Maria José Mendes. São algumas das pessoas que já estão mandando recados aí na nossa live. Pedro, seja bem-vindo. Ainda é dia aí, né? Aqui nós estamos com o inverno chuvoso aqui no Rio Grande do Sul e o norte está chegando o verão. Seja bem-vindo, Pedro. Boa noite, presidente Gilson. Boa noite a todos os colegas vereadores da região norte do Brasil que estão participando com a gente dessa live muito importante. Boa noite a todos que nos acompanham, em especial meu amigo Anizão, lá da região nordeste do Brasil. Anizão também. Anizão, parceiro, entrou em contato conosco. E a todos do Brasil que estão assistindo e que posterior vão assistir essa live para acompanhar e ficar inteirados dos assuntos. Aqui já escureceu, Gilson, agora são 18h26, já está escurinho aqui. E o estado de Rondônia é um estado abençoado, nós temos um clima muito gostoso, que é um clima tropical, um pouco quente, você que é da região sul, que toma o teu mate aí, aqui nós tomamos o tereré, né? Nós tomamos o mate gelado, que é uma delícia e que refresca os nossos dias. E a minha cidade em especial, a qual eu represento, sou vereador, é a cidade de Cacoal, uma cidade com um pouco mais de 85 mil habitantes, é uma cidade nova, de 40 e poucos anos, e eu tive a oportunidade de ter sido eleito na última eleição, em 2016, a vereador, onde eu obtive 730 votos, e estou hoje aí no nosso no quarto ano de mandato, né, findando o nosso mandato, e sou muito grato a Deus pelas oportunidades, principalmente de ter conhecido a UVB e ter participado de eventos tão maravilhosos que a UVB nos proporcionou, e além de ter capacitado. Uma das nossas maiores conquistas são os projetos que a gente realiza aqui, que tem a parceria da UVB, que tem a assessoria e que tem dado certo. A minha visão de política e principalmente de poder legislativo municipal é que nós temos que valorizar e saber qual é o verdadeiro papel do legislador municipal. A gente vê muito por aí, acontece muito, de vereadores serem chaveirinhos ou um puxadinho da prefeitura. E não, o poder legislativo, ele tem que ser um poder independente, ele deve ser um poder independente, e é essa luta que eu trago para o meu mandato, para a minha cidade,
que é lutar por um poder legislativo forte dentro do nosso município, que saiba das suas atribuições e que faça o seu trabalho. E nós temos aí acompanhado, né, Gilson, todas as discussões, tanto a nível do nosso estado de Rondônia, como do Brasil e do mundo, com relação a essa pandemia que ninguém esperava, e estamos vivendo esse cenário muito preocupante. O estado de Rondônia, ele está aí na sua subida, né, da famosa curva da pandemia. Nós estamos aí numa subida muito forte, muitos casos. Recentemente, a capital Porto Velho, que fica a 480 quilômetros do meu município, chegou a 100% de ocupação dos leitos de UTI e também os leitos clínicos. Então, a gente tem uma preocupação muito grande e estamos à luta. O município de Cacoal, nós tivemos uma ação muito boa já no início da pandemia, onde nós tivemos aí a suspensão de alguns trabalhos, fizemos barreira sanitária, desinfecção dos pontos de maior fluxo na cidade com hipoclorito, fizemos orientação com os fiscais na rua, o uso obrigatório de máscara, para você ter ideia, São Paulo, que é a principal capital do Brasil, recentemente fez a lei obrigando o uso de máscara. Nós aqui, desde o mês de março, já foi convocada a população a fazer o uso obrigatório da máscara para ir entrar em estabelecimentos, para poder andar em vias públicas. Então, a gente saiu na frente em vista de muitos outros municípios, mas, recentemente, a gente tem aí vários casos aparecendo. Até ontem, não saiu o boletim de hoje, mas até ontem era 115 casos confirmados e 2 mortes na cidade de Cacoal. Rondônia já tem mais de 250 óbitos, né? A gente fica muito triste, mas estamos trabalhando e, nesse momento, com sintonia entre os poderes, aquilo que eu falo, para a gente valorizar o nosso poder, a gente tem que saber da nossa função até onde a gente pode ir, e nesse momento de pandemia, os poderes estão unidos, trabalhando para que a afetação de tudo isso seja um pouco mais amena. Muito bem. Pedro, tua opinião sobre as eleições. O que se faz com esse ano, um ano de eleição, com pandemia, com dificuldade, com a curva ascendente, aí, como mesmo falaste? Como é o teu pensamento sobre as eleições que se avizinham aí, uma vez que não se alterou o calendário eleitoral ainda? Bom, Gilson, é muito preocupante, né, a gente falar de eleições no momento que estão pedindo para que a gente fique em casa, quem pode fique em casa, não faça aglomeração, não pode ter reunião com mais de 5 pessoas, né? Então, e a gente sabe que eleições não é só o ato lá do primeiro domingo de outubro de votar, não é só o dia da votação. A eleição, ela é uma campanha, são 45 dias que você tem que ir às ruas em busca do eleitorado, em busca do voto, defender as suas ideias. Então, é todo um complexo, não apenas o dia da eleição, porque a gente vê muito, principalmente na mídia nacional, falar sobre adiamento do dia da eleição, mas esquecem que existe a campanha eleitoral, que é onde nós candidatos, e posso falar aqui pela minha região, nós teremos mais de 200 candidatos a vereadores espalhados pela cidade pedindo voto. Como será isso? Será que o cidadão vai abrir a porta da sua casa para receber alguém, muitas vezes que está conhecendo ali agora, para poder pedir o voto? E como vai ficar a questão da contaminação do vírus? Então, eu penso que realmente é um momento crítico. Eu sou defensor da unificação das eleições, penso que deve haver uma eleição geral para todos os cargos. Eu sei que alguns municípios podem ser prejudicados porque já vem sofrendo com algumas péssimas administrações, com poder executivo ruim, com Câmara de Vereadores desgastada. É tudo muito difícil, mas nós temos que pensar, em primeiro lugar, na saúde pública dos nossos munícipes e do nosso brasileiro. Tudo bem, Pedro, te agradeço. Daqui a pouco nós voltamos aí, uma segunda rodada. Quero agora chamar o Ivan Maciel, chamado de Maciel, né? Ele que é de Paraíso Tocantins, é diretor da UVET, União dos Vereadores do Tocantins, e parceiro nosso. Estou lá com um presente que ele me deu lá numa das marchas, eu coloquei lá no escritório da UVB, lá uma Kombi toda adesivada, é o trabalho que ele faz. Seja bem-vindo, Marcel.
Grande Gilson, satisfação revê-lo, estar com você nesse momento tão especial para a nossa instituição, para a família de vereadores do nosso país, aos demais colegas também que estão na sala conosco, aqueles que estão nos acompanhando. É com muita satisfação que a gente participa de mais essa ação da União dos Vereadores do Brasil. Tua opinião, meu querido, quanto à questão das eleições. O estado do Tocantins, se não me engano, eu acho que é o único que chegou o Covid-19, né? Se não me engano, eu acho foi que... isso. E você também está devendo nossa visita, viu, Gilson? Estou devendo. Os sim, números... Isso. Os números do Covid no nosso estado, a gente queria não ter, né? Mas são números que realmente refletem a nossa realidade e não são os piores, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos 6.000, temos hoje, dados aqui de hoje, nosso último boletim, 6.257 casos confirmados tivemos no estado. O estado teve 120 óbitos, a nossa taxa de letalidade é de 1,9 letalidade e nível nacional é 5,1, né? Estado de 1,5 milhão de habitantes, na verdade a região norte foi aonde que se intensificou mais e especificamente na minha cidade, eu estou a 60 quilômetros de Palmas, capital, nós tivemos algo diferenciado, Gilson, porque na minha cidade praticamente a gente não fechou o comércio. Teve muita conscientização, a população está usando máscara, muita informação conscientizando a população dos perigos, aquilo que deveria se fazer. Então, os nossos números aqui, na nossa cidade, obedecendo o critério, já que nós não fechamos o comércio, os nossos números eles são extremamente assim, positivos, né? Hoje nós temos mais pessoas recuperadas do que com Covid. Nosso hospital hoje aqui nós temos 3 pessoas hospitalizadas. Então é extremamente os nossos números aqui realmente revelam que a nossa decisão de enfrentar o Covid foi unificada realmente o estado e também o município. Nós temos hoje um espaço exclusivo, uma unidade exclusiva de referência para as doenças respiratórias na nossa cidade. E a gente enfrenta, sim, as dificuldades que temos ainda, mas nossos números são extremamente positivos. Deixa eu até ver se eu tenho um boletim aqui, mas na frente eu te comento. E a questão da eleição, como é que vocês estão vendo a eleição aí? Com essa pandemia aí, como é que se faz a eleição num ano como esse aqui? Gilson, na verdade, vamos sofrer a consequência do país, dos locais. A eleição ela vai ser, penso eu, que a medida vai prevalecer em detrimento dos locais de maior intensidade, onde não dá para se aglomerar. Então, eu penso que vamos acabar, sim, tendo que prolongar aí, mas eu vejo que, para mim, aqui na minha cidade, sem entrar no mérito aí de politizar o remédio, mas a solução, quem contaminou, usou medicação de início, meu irmão, 10 dias o cara está recuperado contando a história. Entendeu? Então, nós estamos pegando essa linha, estamos defendendo essa linha, porque aqui nós temos tido êxito com isso. É verdade que estamos numa região muito quente, é verdade que tem outros fatores que cooperam conosco, mas aqui isso tem dado certo. Agora, a eleição, para nós que estamos aqui em Paraíso, bem como na cidade de Tocantins, tem alguma cidade, Araguaína, cidade do nosso presidente da União dos Vereadores, Terciliano Gomes, lá é um caso mais delicado no nosso estado, né? É a cidade do Terciliano. Agora, eu penso que nós vamos enfrentar a dificuldade que todo mundo tem. Ninguém, mesmo com os números controlados, nós estamos evitando aglomeração. Então, é extremamente necessário que tenha realmente uma estrutura aí. Eu defendia que as eleições deveriam ser unificadas em detrimento dessa situação. Nunca tivemos um momento mais oportuno para essa unificação como que a gente vive agora. Os recursos se destinassem, sim, à pandemia, às cidades, né? E aí a gente teria um grande avanço
na quesito político, calendário eleitoral, onde nós teríamos o país economizando recursos ao invés de gastar 2 vezes mais do que se gasta com eleição, a gente teria para definir nossos representantes a metade do curso que é gasto hoje. Tudo bem. Daqui a pouco nós voltamos a falar contigo. E agora nós vamos falar com o Wagner. Deixa eu ver com quem eu vou chamar aí. O Marcelo Alves. Marcelo Alves, que é vereador do Pará, do Pará, de Marabá, uma cidade que eu tive lá também por 2 oportunidades, não nessa legislatura, mas conheço lá também aquela realidade. Seja bem-vindo, Marcelo. E qual a tua opinião aí sobre as eleições? Como é que vocês estão sentindo em tempos de Covid-19? Como é que nós vamos atuar em termos de eleições, convenções virtuais, TSE forçando para que se faça, inclusive, as eleições virtuais? Como é que vocês estão vendo aí no Pará? Seja bem-vindo. Boa noite, presidente Gilson. Boa noite aos meus pares aí da nossa região amazônica, a nossa região norte. Parabenizar o VB por esse evento e os outros, né, que vem fazendo aí. A dinâmica do mundo vai mudar depois dessa pandemia, essas reuniões virtuais, no meio corporativo, né, no meio da política, enfim. Aqui em Marabá, e aí eu quero começar falando um pouco do Pará. O Pará, vocês têm acompanhado, que é um dos estados mais afetados pelo coronavírus aí. Hoje, o Pará está com 3.853 mortes e 59 mil infectados, né? Se a gente for pegar essa proporção no Brasil, que hoje fez 39 mil mortes, o Pará tem quase 10% das mortes do Brasil. Então, é preocupante essa situação aqui do nosso estado. Eu estou aqui na região que você acabou de citar, aqui na cidade de Marabá. O Pará, todo mundo sabe que é um estado muito grande, então tem as regiões. A nossa cidade aqui de Marabá tem aproximadamente 300 mil habitantes e é o polo da região sul e sudeste, né? Em 2011, nós tentamos até dividir o estado através de um plebiscito. Aí vocês acompanharam aí o estado de Carajás, nessa região que a gente chama de região de Carajás, região de quase 1,5 milhão de habitantes, região produtora de minério muito forte. A Vale tem as minas aqui na Serra dos Carajás, aqui em Paraupebas, Canaã. Então, é uma região importante do nosso estado. A nossa cidade já está com 111 óbitos e mais de 2 mil infectados. Também estamos com um problema muito grande aqui, nessa questão do coronavírus, mas a Câmara de Vereadores, a Prefeitura atuou bastante. Temos aqui um hospital de campanha, um hospital regional aqui nessa região e está tocando. Agora, falando da questão da eleição, e aí eu não sei se vocês acompanharam o dia de hoje, o Ministério Público Eleitoral, hoje notícia nova, né? Se posicionando que defende manter o calendário das eleições para o dia 4 de outubro, primeiro turno, e o dia 25 de outubro, segundo turno. É um pouco do que a gente vai ver nos próximos meses, porque esse mês agora de junho define isso, né? Para mudar o calendário eleitoral precisa de uma PEC no Congresso Nacional. E as duas casas estão aguardando um parecer técnico da saúde, né? Para fazer esse debate, para fazer isso. Como o presidente falou aí, o Gilson, o calendário ele tá mantido. O que está hoje é o que está valendo para o dia 4 de outubro, né? E já aprovaram também a questão das convenções virtuais. Aí que eu acho que é o grande problema, quando chega aí. Porque nem todo lugar do Brasil, principalmente aqui no estado do Pará, quando a gente já conhece mais os municípios, a questão da internet vai funcionar. Várias câmaras de vereadores aqui não estão fazendo sessão online porque a internet não é boa, não é de boa qualidade. Nós aqui em Marabá, toda terça-feira, estamos mantendo a eleição, a sessão online, a população participa. A primeira sessão deu mais de 15 mil pessoas assistindo. Então, as pessoas estão interagindo. Mas tem município que não tem internet. Tem município que a dificuldade é grande. Então, aí que é o grande empecilho dessa questão de segurar a eleição para outubro. Aí que eu acho que é o grande empecilho. Porque se conseguisse passar por essa barreira das convenções, eu acho que poderia até ter eleição em outubro. Porque a tendência é que daqui a pouco a questão da curva comece a descer, né? A curva dos infectados, como o companheiro aí Tocantins falou, a questão da imunidade, depois que as pessoas são infectadas, vai criando essa imunidade, eu acho que vai... Mas eu acho que o grande empecilho realmente é esse grande país que nós temos aí, que são vários Brasis dentro desse Brasil, que não está totalmente ligado à tecnologia, principalmente da informação, da informática, da internet. Eu acho que o problema é isso aí. E aí tem aquelas ideias das datas do dia
de dezembro, né? 15 de novembro e 6 de dezembro. Eu acho que vai O ficar... adiamento da eleição, né? Eu não acredito que essa eleição vá para 2022. Não tem esse... A gente sente que com os parlamentares que a gente conversa, não tem essa vontade, até mesmo porque muitos parlamentares vão disputar prefeituras, existe a pressão nos municípios de governos que já estão aí se arrastando, chegando no final aí muito desgastados, a população querendo trocar os prefeitos. Eu não acredito que vai ter eleição em 2022. Eu acredito que nós vamos ter eleição ainda esse ano. Agora, a data é que ainda esse mês a gente vai saber realmente se vai ser 4 de outubro, se vai ser 15 de novembro ou se vai ser 6 de dezembro. E a população ela tem que estar antenada nisso, né? Às vezes, a gente vai falar sobre essa questão de eleição agora, nesse momento da pandemia, a gente pode ser mal interpretado pela população, achando que a gente está muito focado na questão eleitoral, enfim. Eu creio que todas as câmaras, todo mundo está focado nessa questão do combate ao coronavírus, mas essa questão das eleições é uma questão calendário, é a questão constitucional. Então, a gente tem que estar ligado nas duas coisas aí para a gente confirmar nossa democracia. Eu acredito muito que eleição, ela confirma a democracia. É preciso ter eleições periódicas, realmente, para a gente confirmar essa tão jovem democracia nossa, que às vezes chega a ser abalada. Todo dia a gente vê aí atos antidemocráticos aí de alguns líderes, né, do nosso país, invocando até mesmo contra a Constituição. Eu acho que a eleição garante a democracia. É isso, presidente. Qualquer outra pergunta, a gente está aqui à disposição para estar... Daqui a pouco nós voltamos aí, tá, contigo. Quero dizer que o Dancário e o Marcelo estão com marketing no visual deles aí, com as suas logos atrás aí aparecendo, e eu acho que os vereadores têm que aprender. Por isso que essas lives é bom que a gente vai aprendendo. Cada um vai pegando um pouco aí de ideias, né, que é extremamente importante. Parabéns a vocês aí. Agora vamos para Boa Vista. Vamos falar com o vereador também, vereador do primeiro mandato, vereador do Solidariedade, o Wagner Feitosa. Seja bem-vindo, vereador Wagner. Boa noite, presidente Gilson. Boa noite os demais vereadores dessa sala. Quero aqui agradecer, né, pelo convite para participar, né, desse bate-papo. É muito importante isso, né? A gente que está vivendo um momento muito difícil no nosso país, no mundo. É um momento esse que ninguém nunca pensou na vida que a gente ia pensar, que ia passar, né? E caiu logo, né, no ano eleitoral, né? A campanha, que já era difícil, vai ficar mais ainda, porque nós temos que se reinventar, né? E a tendência, é triste até falar isso, é piorar, né? Aqui mesmo no nosso estado, já passamos de 6 mil casos, tem quase 200 óbitos, e só aumenta. Poucas pessoas entendem que tem que ficar em casa, porque o assunto é muito sério, os nossos hospitais já não tem mais espaço, estão morrendo pessoas na porta do nosso hospital, e isso, cada dia que passa, vai se agravando, e a gente, como parlamentar, está sendo cobrado, né, pela sociedade, e o que a gente vai fazer, né? Nós estamos tentando fazer algo, mas o quê? Muitas das pessoas não entendem. Se ela ficasse um pouco em casa, talvez amenizado. Mas era para estar pior. Por quê? Graças ao nosso bom Deus, né, a prefeita Tereza, o governador Denário, eles começaram a quarentena bem antes de chegar o vírus aqui. Então, acabou amenizando, né, as mortes e outras coisas que vêm acontecendo. Enfim, né? Eu tenho um trabalho social aqui em Boa Vista, né? Fui eleito aqui o 6º mais bem votado, 2.334 votos, e esse trabalho vem atendendo centenas de famílias. Nessa quarentena, né, a gente deu uma ampliada, já quase 6 toneladas de alimentos que a gente vem distribuindo para algumas famílias, né, que passam por momentos difíceis, né? Eu, junto com todos os meus funcionários, né? A gente agora mesmo vai passar de 7 toneladas de alimentos, né? Não porque a gente sempre fez isso, mas porque a gente se preocupa. Vocês não têm noção, amigos próximos que eu nunca pensei na minha vida que ia pedir uma cesta básica, eles hoje estão pedindo a cesta básica, estão pedindo socorro, né? Devido a toda a situação que estamos vivendo, né? E o aumento, você abre o seu Face, né? Acredito que os amigos estão do mesmo jeito, você vê só luto. Então, é muito sério, né? Eu vejo que o Congresso, eu posso estar errado, né, mas é meu ponto de vista, estão se preocupando muito pouco com as vidas,
Não é porque nós somos vereadores que estamos querendo mais 2 anos. Não, está se preocupando com o que vem acontecendo. O tanto que ele foi muito feliz quando ele colocou que os primeiros a ser procurados são os vereadores. Então, a gente está bem à frente, né? Quando chega, você já tem que resolver. Para chegar no deputado é bem mais difícil, e um deputado federal, meu Deus do céu. Então, os vereadores ali é o escudo, está sentindo dor, né, de muitas famílias, e somos cobrados mesmo, como acredito que mais cobrado que um deputado estadual. Aqui na nossa cidade está sendo assim, nós somos mais cobrados que um deputado estadual, porque nós estamos ali na linha de frente, e os vereadores daqui de Boa Vista pouco se escondem, eles mesmos vão lá, procuram resolver, mesmo sendo limitado, presidente. É bem complicado, né? Mas vamos ver o que vai dar, né? Nós temos que se reinventar, vai ter eleição, pelo que colocaram, tentar fazer algumas estratégias, porque eu mesmo, meu trabalho é corpo a corpo, pouco eu fico no meu gabinete. Meu trabalho é corpo a corpo, é visitando, é vendo o que eu posso estar fazendo, é abraçando, é pegando na mão ali, e a gente não pode fazer isso, né, devido a essa pandemia. Como vai fazer uma eleição, né? Então, ou seja, tem que buscar estratégia, se apegar a Deus, né, e pedir um direcionamento. Tudo bem, daqui a pouco nós voltamos, vereador, seja bem-vindo. E é por aí, se apegar com Deus acima de tudo, né? E precisamos, nesse momento aí, principalmente. Mas vamos conversar com o vereador, também vereador do Ferreira Gomes, no Amapá. O pessoal aí tá fora desse município aí. Nós temos o nosso presidente da União dos Vereadores, o Alzivan, e agora vamos falar com o Davison. É isso, é Davison Amoras? Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, presidente Gilson. Davison Amoras. Davison, tá bom, então. Desculpa aí. Tranquilo. Vereador, posição do teu pensamento sobre as eleições 2020. O calendário eleitoral está mantido, existem várias PECs no Congresso Nacional. Provavelmente, semana que vem, vai ser instituída uma comissão mista de deputados e senadores para discutir as PECs. Tem PEC para unificação das eleições, tem PEC que coloca a eleição para 15 de novembro, PEC para a eleição 6 de dezembro. Qual é o pensamento diante essa pandemia que está assolando a todos os estados e municípios brasileiros? Boa noite a todos. Eu moro no estado do Amapá, um dos estados mais afetados pelo coronavírus. Nós hoje, o estado do Amapá registrou 14.623 casos confirmados no Amapá hoje. Então, a gente vive um momento muito difícil no nosso estado. Eu acredito que a eleição seria mais viável ou ela ir para dezembro ou para o ano que vem. Por quê? Porque no nosso interior, no estado do Amapá, nós fazemos, como o meu amigo vereador Wagner acabou de falar, a eleição ela é mais corpo a corpo. Ela não funciona muito pelas redes sociais. Eu moro num município que tem 10 mil habitantes, então todo mundo praticamente conhece todo mundo. Então fica inviável hoje tu ir fazer campanha, como é que as pessoas vão abrir a porta para o vereador entrar? Nem todo mundo tem acesso à internet ainda. Essa é uma nossa realidade aqui no Amazonas, ainda, né, na parte norte aqui do Brasil. A Câmara de Vereadores do município de Ferreira Gomes, só para você ter uma ideia, nós estamos há 2 meses que não fazemos sessão, porque não tem internet de qualidade na nossa Câmara. Então, eu acredito que a eleição deva, sim, ser adiada, né? Porque o nosso município é um município pequeno, não só o nosso de Ferreira Gomes, mas o vereador Marcelo, também meu amigo vereador Marcelo, aí de Marabá, falou uma realidade também, que dá muito corpo a corpo, né? O Wagner falou a mesma coisa. Então, a população aqui do interior está acostumada de ter um problema e bater na casa do vereador. Ir direto na casa do vereador e falar com ele, né? Pessoalmente. Então, eu vejo que a pandemia ainda está aí,
O nosso Brasil está sofrendo com a pandemia e agora muito mais ainda com essa questão de mortes, né? Nós não sabemos hoje um número oficial, o governo mudou de um horário e botou para o outro, a gente não sabe, realmente não tem dados oficiais, né? Assim, detalhado para a gente saber o que está acontecendo. Parece que está tendo uma amenizada. O estado do Amapá adotou o lockdown, né? Mas, infelizmente, a nossa rede pública de saúde estava muito precária. Então, nós só temos um pronto-socorro no estado do Amapá. Sexta-feira passada inaugurou o HU, o Hospital Universitário, né? Ofereceu aí 15 leitos, mas o nosso estado ainda sofre muito com o coronavírus. Muito bem, vamos lá, vamos para a segunda rodada, te agradeço. A tua opinião sobre as eleições, então, você acredita que vai ser adiada? Se fosse adiada para dezembro, no mínimo para dezembro, porque a gente precisa saber, a gente precisa ver como é que vai se comportar o Brasil no coronavírus, porque nós ainda temos casos. E o Amapá hoje acabou de confirmar, só no Amapá hoje, nós chegamos para mais de 800 casos confirmados. Só hoje. Nós somos hoje 14.623. No meu município, são 166 casos confirmados e 2 mortes. Então, nós estamos ainda no isolamento. É impossível. A questão de fazer as convenções por live, pela internet, como o tribunal agora acabou de aprovar, também fica inviável. Nos municípios pequenos, onde não tem internet, como é que nós vamos fazer? Como é que o vereador vai poder fazer essas convenções se nós não temos acesso à internet? Nem todo mundo tem acesso à internet. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos. Só lembrando que nós temos na nossa audiência também, deixando os recados no Facebook, o Marquinho da Garagem, que é de Bonito, Pernambuco, o doutor Danilo Falcão, um grande advogado, que é nosso parceiro da UVB, ele é do Sergipe, mas é do Brasil também, porque tem acompanhado as ações da UVB, Fran Negrelos, Bitinha, Ricardo Espada, Carmen, já falei, Bezerra, enfim, aí nós temos quem mais aí? Conceição Moura, o vereador Ribeiro, acompanhando aqui a live, Lander Robson Ribeiro. Vamos ver aqui, Maria já foi, o Alisão, nosso líder de Murici, as Alagoas, Ana Paula Santiago, enfim, nós temos algum Eunice Ribeiro Milagre, Irineu, ele é de Guaraciaba, Santa Catarina, na audiência, José Loló, Martinez José Loló, acompanhando também, Fernando Vigário, Paulo Ricardo, Marronzinho, o Kleber Marron, ele é de Chiapeta, no Rio Grande do Sul. Acho que é isso que o pessoal está. Raimundo Evangelista da Costa, Alcídio Aguiar, Elias Chagas. Nós temos muitas pessoas acessando. Lembrando que a nossa live ela vai estar também disponível depois no site da UVB, UVB Vereadores do Brasil. É só clicar em TV UVB, é só assistir a qualquer momento. Também no YouTube, nós teremos essa nossa live e aqui no nosso Facebook da UVB Vereadores do Brasil. Mas vamos lá para o vereador Dancar. Como vereador Marcelo, o marketing está bom aí do vereador nessa live e acredito que já está há tempo já trabalhando a internet, por isso que tem e muito interessante, parabéns. Eu acho que muitos vereadores, a partir dessa live, vão ver o que vocês estão fazendo e vão optar por fazer também esse marketing, lembrando o nome do vereador, do mandato, né? Mas, vereador, o seu estado está com
95% dos leitos da UTI, a questão dos respiradores também já está quase superando. E o Congresso Nacional, pelo que a gente vê nos nossos parlamentares, não estão nem aí para jogar para frente. Não se ouve ninguém falar sobre as eleições de 2020. Parece que deu um surto de surdez e o pessoal não tem voz lá no Congresso Nacional, porque eu não ouço nenhum senador falar, quer dizer, ouço alguns senadores falar e poucos deputados federais, mas é muito tímida a manifestação dos nossos parlamentares federais. Como é que o senhor avalia isso? Bom, presidente Gilson, eu, antes de mais nada, queria dizer que ainda bem que o senhor lembrou que esse painel está muito masculino, falta uma mulher, né, ou mais mulheres aqui, porque quando eu noticiei meus amigos vereadores que participariam aqui da live, logo, duas vereadoras, nós somos 17 vereadores em Rio Branco, duas mulheres, a vereadora Lene Petecão e a vereadora Elzinha Mendonça. Então, logo elas reclamaram, né? Poxa, mas eu vi, só vai ter homem. Mas ainda bem que o senhor justificou que as mulheres foram convidadas também, não puderam... 6 mulheres foram convidadas na região então, pronto, e não isso é importante. Participar. Mas eu queria também fazer um relato rápido para os nossos amigos compreenderem como é que está essa Covid aqui no Acre, antes de responder a sua pergunta. Hoje, aqui em Rio Branco, aqui no Acre, nós tivemos comunicado de 14 óbitos só em 24 horas. E mais 289 pessoas infectadas. Então, nós já temos mais de 8 mil, quase 9 mil pessoas de casos positivos, e a gente sabe que há uma subnotificação muito grande, porque não dá para fazer teste em todo mundo, e os hospitais que estão sendo como referência estão lotados, muitas pessoas preferem ficar em casa, curando em casa, porque é muito difícil ter acesso agora nesse momento. Mas com relação à sua pergunta, acho interessante cada vereador poder também se manifestar com relação àqueles que nós ajudamos e apoiamos para bem representar a população lá no Congresso. Os deputados federais e senadores precisam entrar nessa questão, porque eles precisam ter a participação efetiva nesse momento eleitoral com a sua opinião, né? Não adianta lavar as mãos, fazer que nem Pilatos e achar que não é com eles, porque é assim. Nós estamos tratando aqui não é só de adiamento, prorrogação de eleição, nós estamos falando de uma coisa muito mais séria, que a população precisa compreender. Nós estamos falando de que pessoas nós teremos nos mandatos de vereadores nos 5.570 municípios após a pandemia. Quem vai se beneficiar nessa mudança de estrutura, nessa mudança eleitoral, como eu vi vários vereadores amigos dizendo da dificuldade que tem, por exemplo, de ter internet. Quem é que vai se aproveitar desse momento? E com uma jogada muito importante, nós já temos um presidente que soube usar muito bem a internet nesse momento eleitoral para a presidência, né? E nós queremos saber, a população precisa compreender quais as pessoas que vão estar nos representando. Porque a eleição de um vereador, ela é muito tete-a-tete, de muita conversa, e as pessoas tendem a eleger o vereador aquela pessoa que ela tem conhecimento, aquela pessoa que ela sabe dos princípios, que ela conhece a família, que vai na casa da pessoa, que aborda no dia a dia, que sabe onde encontrar a pessoa, inclusive, sabe onde a pessoa trabalha, onde a pessoa mora. E se a gente tiver a restrição de não fazer essa campanha desse tipo, vai ser muito difícil, porque só a rede social pode eleger muitas pessoas e, infelizmente, depois pode não dar a resposta necessária que a população precisa. Porque a responsabilidade e compromisso se faz no olho a olho, na conversa com as pessoas, na conversa com as famílias. Na minha campanha, eu fazia reuniões, 4, 5 reuniões por dia, com 6 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Era isso que eu tinha, né? Depois foi que apareceu a internet para a gente poder divulgar muito mais o mandato. Eu fui eleito aqui em Rio Branco com 2.404 votos. E 2.404 votos conversados com as pessoas, né? Então, hoje, a rede social, ela também te permite apresentar as propostas, mas ela te permite também, te coloca em situação difícil de alguém te denegrir de forma anônima. Alguém pode entrar hoje no Facebook de qualquer um que nós temos aqui, sem mostrar o rosto, sem nós sabermos quem é, e, de repente, jogar alguma inverdade, que passa a ser verdade aos olhos daqueles que não vão checar a notícia, que não vão checar a informação. Então, é muito difícil isso. Os deputados federais e senadores vão sim ser afetados futuramente por se não tiverem a participação, que eu digo que é decisiva. Não pode se deixar somente na mão do TSE, porque a gente tem uma realidade muito diferente do que vivem nossos juízes, os nossos amigos lá do TSE. A gente vive uma realidade de pessoas que estão nos ramais, como a gente chama aqui, nos ribeirinhos, as pessoas que estão nos extrativistas, as pessoas que estão nas localidades mais distantes e que, às vezes, não têm acesso a nada disso.
só sabe que vai ter uma eleição e que, de repente, aquela pessoa que chega lá poderá conquistar o voto dessas pessoas. Então, acho que é um papel que os parlamentares federais, os nossos 3 senadores do Acre e os 8 deputados federais poderiam, sim, estar dizendo a sua opinião. Sou a favor que tenha ou sou contra que tenha eleição, para poder realmente a população saber de que lado eles estão, o que é que eles estão pensando. Não adianta a gente passar esse momento da pandemia somente dizendo que está à disposição do Estado, à disposição do governador, à disposição da população. As pessoas que te conhecem é pela ação que você tem, é pelo que você faz nesse momento. Então, não adianta achar que vamos deixar que os vereadores eles que resolvam. Não é isso, não. Isso está numa estrutura que vem desde lá de cima do Senado, mas que aqui embaixo, como a gente diz, é para mim a função mais importante que tem. Eu talvez não fosse político, nenhum outro mandato, nenhuma outra função que não tivesse sido vereador, porque aqui que a gente conhece a realidade das pessoas. Aqui é que a gente é forjado, de fato, no dia a dia de cada um. São eles que nos procuram, são eles que estão passando dificuldades, e a gente está vivendo isso. Não, para algumas pessoas que acham que prorrogar o mandato de vereador seria um benefício, e quem entende, quem fala isso, são pessoas que talvez estejam querendo entrar no mandato, porque financeiramente não tem problema nenhum, até melhor, porque um fundo eleitoral de não sei quantos bilhões que está previsto para ser usado, ele poderia ficar para ser usado para essa pandemia, para comprar mais respiradores, para comprar mais equipamentos de proteção individuais para muitas pessoas que estão nos hospitais passando dificuldade, comprar medicamentos, mas não. Estão vendo só o geral, estão vendo só a questão financeira e de data, mas estão esquecendo a questão da qualidade do vereador que nós vamos ter depois desse processo da pandemia. Muito bem. Obrigado. Um recadinho para as vereadoras aí, Decar. Diz para elas que eu vou montar uma live nos próximos dias com vereadoras do Norte, porque nós realmente tentamos aí alguns contatos e o pessoal não conseguiu. Mas vamos fazer uma especial só de mulheres da região Norte aí, semana que vem, outra semana, tá bem? Um abraço aí para ti e daqui a pouco nós nos despedimos aí. Vamos para o Amapá falar com a Alzivan. Alzivan, nós temos a nossa líder, a deputada Aline Gugel, que ela é a presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Câmaras de Vereadores, e precisamos da nossa Aline, deputada federal Aline, para nos ajudar nessa caminhada aí de eleições e pandemia e tomar uma decisão em conjunto. Nós também temos aí no seu estado o presidente do Congresso Nacional. Então, nós precisamos desse Estado aí, é muito importante a manifestação de vocês, vereadores, porque quem vai decidir, claro que será o Congresso Nacional, mas existe um presidente que pode influenciar. Hoje, quem está influenciando negativamente para a unificação das eleições é o Rodrigo Maia, que já, desde o ano passado, se manifesta contra, diz que é inconstitucional, diz que é contra a democracia, mas ser contra a democracia, na minha opinião, é não deixar o povo conhecer as candidaturas. Na medida em que nós não tivermos como chegar até o cidadão, até o eleitor, até a eleitora, este é que será prejudicado. Não os políticos. O cidadão, ele não vai exercer a democracia porque não vai ter condições de conhecer as propostas das candidaturas. Então, Alzivan, é contigo agora. Vamos conversar com a nossa querida amiga vereadora Aline Gugel, que é a nossa presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Câmaras Municipais. Alzivan. Presidente, quero assim, realmente, em nome da nossa eterna vereadora Aline Gugel, que foi nossa presidente que mobilizou, que reativou a União, a UVEAP, a União de Vereadores. Saiu o som. Está ouvindo? Agora sim. Está ouvindo agora? Sim. Mandar aqui em nome da nossa vereadora, hoje atual deputada federal do nosso Amapá, uma deputada muito atuante, municipalista, que vem acompanhando no dia a dia o seu trabalho nos nossos municípios, não só na capital, mas tem tido um olhar muito carinhoso com todos os municípios, 16 municípios do estado do Amapá. E sempre a gente, quando tem, não só eu, o vereador Davix, que é o nosso parceiro também,
né, tem cobrado, tem pedido da nossa deputada para estar fazendo junto à bancada do Amapá, né, junto ao nosso presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, né, que já deixou bem claro que está fazendo reunião, já reuniu com o ministro, né, Barroso, o presidente Rodrigo Maia, como você falou, que é contra, né, a unificação, né. Então, na pauta, vale lembrar também que ressaltar, o senador Randolfo Rodrigues entrou com uma PEC para adiar a eleição para o dia 6 de dezembro, e confesso aos senhores, a todos que estão nos prestigiando, que eu sou a favor, sim, que possa ser adiado essas eleições, né, como os nossos colegas colocaram aí, o vereador Davix, o vereador Marcelo aí do Pará, Wagner Feitosa, os demais colegas, essa campanha na região norte, que a gente precisa do corpo a corpo, tá realmente acompanhando, pedindo os anseios da nossa população. Então, com relação a essa situação, a gente tem cobrado da nossa deputada, tem pedido para que possa estar sentando com a bancada do Amapá, e também o nosso presidente Davi Alcolumbre, para que possa estar chegando no consenso. Mas dentro do que a gente sabe e vem discutindo, a ideia está amadurecendo para adiar as eleições. Isso a deputada vem colocado para a gente, para que eles são contra, né, prorrogar o mandato e até fazer a eleição ano que vem, que o Rodrigo Maia diz que é inconstitucional, não aceita essa proposta. E a gente vem acompanhando nas redes sociais, na televisão mesmo, e a gente torce que realmente possa ter tomado uma decisão em conjunto com todos os poderes, tanto o executivo, o legislativo, o judiciário, as instituições da saúde, né, que possam dar a sua contribuição, a sua opinião, e a gente possa, nesse momento tão difícil, que até de complicado falar em eleição, em política, nesse momento tão difícil que o nosso Estado está sofrendo, o nosso Brasil, né, e o mundo, né? Então, que a gente realmente junto possa ser discutido, né, com o Congresso, com todas essas instituições, e também, senhor presidente, cobrar que o senhor, até fazer aqui um pedido, para que o senhor possa estar também dando a opinião de todos os vereadores do Brasil. O senhor, como nosso presidente, possa estar ali optando, dizendo que realmente que cada vereador, cada UVB do Brasil quer. Então, a minha opinião seria essa, com relação à questão às eleições municipais. Muito bem, muito obrigado, um grande abraço. Tá bem? Vamos para Rondônia agora com o Pedro novamente. Pedro, eu quero que o Pedro mande um abraço para o Jabá. O Jabá é o vereador mais polêmico que eu conheço desse Brasil aí. Mas é uma fera. Ele acredita naquilo que ele acredita e ele vai até o fim. Então, manda um abraço para o nosso querido Jabá, vereador de Cacoal, colega do Pedro. Também, Pedro, essa questão das eleições, nós estamos aí, e pelo que se vê, unificação das eleições vai ser complicada, mas também, ao mesmo tempo, se ouve que as eleições poderão ser adiadas. E se adia para quando? Para dezembro ou para novembro? Para quando? Tua opinião aí, meu jovem vereador. Bom, presidente, mandar um abraço, então, para o Mário Moreira, né, o Jabá, que é o nosso colega de Câmara aqui. Ele é um vereador bem conhecido no estado de Rondônia, tem as suas polêmicas por defender as suas ideias, ele vai a fundo, defende. Ele é conhecido no Brasil, ele é conhecido no Brasil, nas nações da UVB também. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas, Gilson, mandar um abraço para os vereadores de Rondônia, inclusive vi alguns vereadores mandando mensagem ali, né, e registro aqui. Para mim é uma honra poder estar participando dessa live, representando o nosso estado. A minha amiga Neuza Rodrigues, lá do município de Rolim de Moura, é uma grande amiga que nos acompanha politicamente. Mas, presidente, é o seguinte, na semana passada, eu assistindo à TV Câmara e vi uma reportagem do Rodrigo Maia, onde uma repórter perguntou para ele bem assim: presidente, como que está as movimentações para a eleição da presidência da Câmara Federal? E aí o Rodrigo Maia simplesmente disse assim: isso não é o momento da gente discutir presidência da Câmara, né? Então, aí, logo após, um outro jornalista perguntou a respeito das eleições municipais que vão acontecer.
e ele disse que iria ter a conversa com o presidente Davi Alcolumbre e também o pessoal do TSE sobre verificar possível adiamento da eleição ainda para 2020. Então, assim, você vê a diferença, né? Para ele, como é a eleição deles, lógico, a eleição para a presidência da Câmara é em janeiro, mas a gente sabe como é toda essa discussão lá no Congresso, né? Não é momento de se pensar agora, né? E já nossas eleições municipais que pode acontecer. Mas eu penso que o voto ele é a expressão da democracia, né? Então a eleição ela é um ato democrático número 1. E nós teremos uma eleição prejudicada, sim, acontecendo em outubro de 2020, onde colocamos aí pessoas idosas que não vão votar, pessoas que são da linha de risco, que têm problemas de saúde, e isso entra jovens, adultos, idosos, tudo que não vão votar com medo, com risco, né? Então, assim, o ato democrático vai ser prejudicado, Então, e se eles adiar para dezembro ou para novembro, é o mesmo trabalho de se adiar para 2022, porque qualquer adiamento é inconstitucional. Então, eles têm que fazer uma emenda na Constituição, né? Então, se eles vão mexer na Constituição, que eles possam trabalhar aí um prazo maior para que a gente tenha realmente uma eleição democrática onde todos os cidadãos possam participar com uma forma de exercer o seu voto e ninguém tenha prejuízo. Porque o prejuízo, presidente Gilson, muitos falam assim, quem está no mandato vai ter vantagem e tal. Não, o prejuízo é para todos, tanto para novos candidatos, para aqueles que já estão no poder e principalmente para a nossa sociedade. Muito bem, obrigado, Pedro. O Wisna Maciel, Tocantins, já deu o seu posicionamento quanto a favor da unificação das eleições, mas, vereador Maciel, como é que o senhor acha? Tem condições, considerando que se vê aí, e o nossos senadores de Tocantins, qual é o posicionamento deles? Tem sabido aí como é que eles atuar? Gilson, o que a gente tem visto é que realmente o movimento dentro das casas de lei em Brasília, eles têm priorizado realmente o que os presidentes têm defendido, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, independente disso, eu acho que nós devemos ter o nosso dever de casa. Eu acho que nós temos uma bandeira bonita a ser defendida e com argumentos extremamente saudáveis. Eu vou dizer para você, adiar essa eleição de outubro para dezembro é 6 por meia dúzia. Você entendeu? Na verdade, a minha leitura é a seguinte, os caras usaram uma forma para brigar, para trazer recursos para os municípios, mostrando um problema. Você está entendendo? Mas esse mesmo problema que eles mostraram, eles não usam, essa mesma régua não usa para outras medidas que precisam ser tomadas com o mesmo padrão. Entre essas, essa. Eu vejo que e a gente não ganha isso, mas é nosso dever defender isso. É a prorrogação do mandato. Por que isso? Nós não devemos jogar a toalha. Deixe que eles digam para a sociedade que não farão isso. Porque, a primeira coisa, o nosso país ele vai ter uma economia com pleitos eleitorais. Em vez de termos eleição a cada 2 anos, de 4 em 4 anos. Então, há uma economia de 50%. Independente da situação que a gente vive, esse já era um fator que justificaria. Tá, se nós estamos vivendo um momento especial, que alguns locais é mais intenso do que em outros, mas a eleição ela vai ter que tomar um padrão. Alguns, não tem como você fazer eleição aqui e acolá, né? Então, o que eu vejo? Nós devemos usar a nossa força. Todo vereador de cada cidade brasileira tem que mandar um e-mail para os seus representantes do Estado. Cada casa, cada união de vereadores que representa a entidade, os vereadores no Estado devem fazer isso às suas bancadas. E nós, a UVB, da mesma forma. Eu acho que nós devemos fazer esse serviço.
Bom, a decisão deles lá nós vamos acatar, mas nós não podemos agir porque o presidente já manifestou o seu desinteresse por essa bandeira. Eu acredito que nós estamos, sim, fazendo algo extremamente importante, não só para o momento que a gente vive, mas para o país. Para o país. Então, eu defendo, eu nem trabalho nas outras hipóteses, porque eu vejo que essa que deve ser a bandeira a ser defendida. Eu luto atrás do ideal mais nobre, entendeu? Se não conseguirmos, mas a gente fez a nossa parte. Então, o meu apelo é que cada vereador não deixe de comunicar com o seu representante federal exatamente com relação a esse posicionamento. Muito bem, obrigado. Só para ajudar aí, a OVB, no mês de maio, ela construiu com os representantes das entidades estaduais uma carta dos vereadores do Brasil. Essa carta, ela pede o adiamento das eleições, a unificação das eleições, o fim do fundo eleitoral, a extinção do fundo eleitoral e também de 50% do fundo partidário, que não tem objetivo de... não demonstrou em 2018, quando a primeira eleição teve fundo eleitoral, que não funcionou. Os presidentes dos partidos que definiram quem ganharia e quanto ganharia, quebrando a ideia da unificação também das campanhas políticas, não teve o equilíbrio das eleições, não tiveram, porque um candidato ganhou 100, outro ganhou 1, e foi assim mesmo no Brasil inteiro, e muitos não ganharam nada, inclusive, e o dinheiro saiu do orçamento da União. Então, nós somos contrários ao fundo eleitoral. Tenho certeza que não vai chegar aos municípios esse dinheiro para as candidaturas. Se vendeu uma ideia na época para acabar com a doação das empresas por uma série de fatores e simplesmente passaram a regras, a partir de agora não tem mais, vão botar dinheiro público. E esse dinheiro público ficou como vai ficar na mão dos dirigentes partidários, porque é eles que administram. E até eu não entendi bem, que a semana saiu a listagem dos partidos, era para ser 17 partidos, ou 23 partidos, agora todos vão receber. Partidos que não tiveram o quociente, o percentual na eleição passada, estão recebendo também uma parcela mínima, mas estão recebendo todos. Então, são 2 bilhões e 34 mil reais que vai para os partidos políticos, para os presidentes de partidos políticos. Eu quero dizer que a estratégia da UVB, então, foi criar a carta, criamos a carta, enviamos para os 513 deputados federais do Brasil, para os 81 senadores e para todos os ministros do TSE. Essa carta que nós criamos chegou em todos os gabinetes dessas autoridades. Após isso, qual é que foi a nossa estratégia? A nossa estratégia da UVB é que cada parlamentar, cada entidade regional, cada união de vereadores estadual mobilize os seus deputados regionais do seu estado, e o vereador que tem o seu deputado, que fez campanha, que trabalhou, ligue para ele, manda e-mail, manda no WhatsApp, assim, como é que é a tua posição? Agora nós queremos a unificação das eleições. Essa é a estratégia. E qual é a próxima estratégia da UVB para a semana que vem ou a próxima semana? Existem algumas PECs, como eu falei antes, serão discutidas em Brasília. Por enquanto, Brasília está mudo e está todo mundo calado. Mas vai ser criada uma comissão mista de deputados e senadores para discutir as PECs e, a partir daí, apresentar uma proposta para a mudança do calendário eleitoral. O que a UVB vai fazer juntamente com a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, a entidade dos prefeitos? Nós vamos nos unir e trabalhar os deputados, os parlamentares, deputados e senadores parlamentares desta comissão. Vamos estar em Brasília permanentemente trabalhando para ver o melhor caminho a ser apresentado, porque essa comissão vai ser a tendência do que o Congresso vai votar na mudança do calendário
eleitoral. Então, são essas as estratégias da UVB. E agora eu quero ouvir o Wagner Feitosa sobre essa posição da UVB e dos vereadores também para entrar em contato com seus parlamentares e mudarmos esse calendário eleitoral para o bem não é dos políticos, é da população. Esse recurso que está tirando do orçamento é do cidadão brasileiro. A vida das pessoas que está em perigo com esse coronavírus é do cidadão muito mais do que do candidato. Então, na medida em que se não pode ter aglomeração, nós precisamos achar uma maneira. Então, vocês sabem aí do Wagner Feitosa qual é a posição dele também nesse sentido. Presidente, primeiro eu quero lhe parabenizar, né? Esse é o rumo, né? Você é o nosso representante. Então, você fez um resumo do que a gente vem sentindo, né, como vereador. E eu fico feliz por saber que eu sou bem representado. Fico feliz. Não conhecia a Vossa Excelência, estou conhecendo hoje, né, e fico feliz. Não conhecia o trabalho da UVB. Né? E é legal, nós temos que estar lá pressionando. O vereador não tem como, mas nós temos um representante. Porque nós estamos falando de vida. O Congresso ele ainda não entendeu ou não quer entender. Se fosse uma campanha estadual, não teria eleição, vocês podem ter certeza disso. Porque a decisão é deles, não é nossa. Né? O que vem... Hoje, o meu estado, né, que tem 15 municípios, ele não está preparado de maneira nenhuma, né, para enfrentar uma campanha. Ele não está, né, porque a tendência aqui é piorar, né? Já tem pessoas morrendo na porta do hospital, não tem medicamento, não tem nada. A situação, as pessoas estão se tratando em casa. Né? O vereador que citou, ele foi muito feliz que quando você tira aqui de outubro para levar para novembro, dezembro, é da mesma coisa, não muda nada. O vírus vai continuar, isso não vai parar. Isso não vai parar. O certo era unificar. Né? Olha o tanto de bi que ia sobrar aí, né, para ser investido na saúde, ser investido em vidas. Então, a gente faz nossa parte em cada município, né, cobramos o nosso deputado federal e os nossos senadores, né, mas eu confesso para você que eu estou muito feliz hoje como vereador, sabendo que eu estou sendo bem representado pela Vossa Excelência, porque se não estiver cobrando lá em cima, eles já vão fazer o que eles querem, fica até pior, porque a minha preocupação e o que eu vi aqui e a preocupação dos demais vereadores é com a vida, né? Tendo eleição, a situação vai piorar, porque muitos vão sair para votar, outros não, né? Mas aqueles que saírem correm um grande risco de pegar o vírus. Aqui, nós vamos ter mais de 350 candidatos a vereador em Boa Vista. Vai ter mais de 350. E o cara que vai sair para uma campanha, ele não vai ficar em casa. Ele vai sair para o corpo a corpo. Não tem como. Isso é fato. Não para o cara dizer, não, vou fazer minha campanha todo dia pela rede social, não faz. Ele vai corpo a corpo. Né? Eu estou fazendo isso, mas com cuidado, sabendo que é errado, que eu posso contaminar, né? Mas eu confio e acredito muito em Deus, nós temos que ter as prudências e os cuidados necessários. Mas é muito... E outra, além dele sair e pode pegar o vírus, ainda vai passar para os demais. Então, é de se preocupar o que está acontecendo. Né? Nós estamos com quase 4 meses aqui em Boa Vista, né, no nosso estado de Roraima, que o Covid chegou, e cada dia que passa, mais pessoas morrem, mas nós temos que ter, né, um grito. As pessoas têm que nos ouvir, né, os demais vereadores, seja da região norte ou das outras regiões. E o senhor é a peça-chave para isso, né? Eu quero lhe parabenizar. Vou levar o que eu estou escutando aqui, eu vou levar o que eu ouvi da Vossa Excelência para os demais vereadores, vão ficar muito felizes também, né? Porque poucos aqui, né, não conheciam o trabalho da UVB, não conheciam. E eu convido a Vossa Excelência, quando acabar todo esse momento, para visitar aqui o nosso estado, nosso município, a capital, uma capital muito linda, a prefeita cuida muito bem disso aqui, né? Tem umas cachoeiras lindas, tem locais bem legal, né, para ser desfrutado. Mas, infelizmente, nós passamos por um momento difícil.
como eu finalizei a primeira vez, que nós temos que orar muito e apegar a Deus, pedir a proteção e pedir para Ele que Ele possa colocar a mão para que isso tudo possa acabar logo, porque o sofrimento do próximo acaba fazendo a gente sofrer também, porque nós somos representantes de cada um que está ali. Tá certo, amigos? Essa é a minha opinião. Tá bom, muito obrigado, vereador, te agradeço. E eu vou, são dois estados que eu não visitei ainda, na verdade, são 3, o Acre, Roraima e Amazonas, eu ainda não estive, mas eu tenho essa ideia de ir, sim, porque eu sempre digo, se tiver aonde tem vereador, a UVB tem que estar presente. Então, nós vamos, sim, chegar lá um dia, com certeza. E estava planejado isso para março desse ano, mas, infelizmente, com essa confusão toda do Covid, nós não conseguimos. Mas Tocantins, né, Gilson? Oi? O Tocantins, rapaz, coloca o Tocantins aí. O Tocantins já fui várias vezes, tem que voltar em alguns municípios, inclusive no teu aí. Mas no Facebook tem alguns comentários aqui, e o vereador Anísio Amorim, ele colocou, e o pessoal pode ver aí, quanto cada partido vai receber, cada legenda receberá do fundo partidário segundo o TSE. Então, o que mais vai receber não é se juntar o fundo eleitoral com o fundo partidário, o PSL é o partido que mais recebe, mas só do fundo eleitoral, são 200 milhões e 925 mil o PT vai levar. O PSL, 193 com 680 mil. PSD, 157 milhões, 180 mil. MDB, 154 milhões com 867 mil. PP, 140 milhões, vou arredondar então. O PSDB é 126 milhões, aí está 26, na verdade é 126. O PL, 123, o DEM, 114, o PSB, 109, Republicano, 104, PDT, 99, Podemos, 88, PROS, 44, Solidariedade, 42 milhões, PSOL, 40, Cidadania, 39, Povo, 36, o PTB, 35, PSC, 33, PCdoB, 30 milhões, Avante, 28, Patriotas, 27, PV, 20, Rede de Sustentabilidade, 20 milhões, PMN, 5, PTC, 5.600, o DC, 4, PCB, 1.300 e o PCO, PMB, PRTB, PSTU, UP, todos esses R$ 1.200.000, totalizando 2 bilhões 34 milhões de reais. O vereador Marcelo Alves colocou que nós temos que defender a democracia. A eleição é a essência da democracia, na medida em que nós temos a representação, a democracia representativa através dos parlamentares que são eleitos para representar o cidadão e a cidadã, seja nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Congresso Nacional. Na medida em que o povo não vai conhecer as propostas das candidaturas, Marcelo, nós não estaríamos ferindo a democracia na medida que o cidadão, aquele que vai escolher o seu representante, se não tiver condição de conhecer a proposta das candidaturas, ele não vai ficar prejudicado e, consequentemente, a democracia nessas eleições com o Covid-19? Com certeza. A questão do debate popular, do corpo a corpo, com vários vereadores citados aí, é importantíssimo da eleição. O eleitor precisa votar em quem ele conhece, ele precisa ouvir as propostas, ele precisa dialogar com o seu possível representante. Então, não tem condições de ter eleição se não tiver o debate. Não tem condições de ter eleições por debate virtual.
A eleição, realmente, ela precisa do corpo a corpo. Sem falar na questão dos fake news, né, que citaram há pouco aí, abriu uma margem grande aí para fazer uma disputa eleitoral nessa questão do fake news, que está até agora sendo criminalizado, né? Enfim, teve um comentário há pouco, eu estou acompanhando aqui os comentários, teve um cidadão que colocou, o Congresso precisa combinar com o coronavírus, a questão da eleição, né? Então, qualquer planejamento que o Congresso for fazer, abrir o diálogo, vai depender muito dos próximos dias da questão da pandemia, dos próximos meses, se essa curva vai começar a baixar ou não, né? É uma coisa ainda muito ainda escura ainda. Eu até proponho para o presidente Gilson, o mês que vem, voltar a fazer uma live dessa, quando tiver algum posicionamento aí do Congresso, para a gente voltar a debater já com o que eles estão decidindo, que eu acho que agora esse mês eles definem alguma coisa. Então, parabenizar o posicionamento da UVB enquanto ao fundo partidário. Eu também concordo, eu acho que esse fundo não chega em todas as candidaturas, esse fundo ele acaba até sendo assim, um pouco usado para outros meios aí nos partidos, nas presidências, então ele não chega para o que ele foi criado, realmente, para o debate político, para a estrutura de campanha, não chega nos municípios. Essa eleição passada de 2018 não chegou, né? Algumas candidaturas não receberam dinheiro, ou receberam muito pouco ali da questão do fundo eleitoral. Mas que é um momento muito difícil, a gente fica procurando saídas, né? E aí a gente consegue estar sintetizando o pensamento de várias regiões e dizer também que o Brasil é complexo e não só vai haver alguma coisa se for unificado. Tem região que não vai dar, não tem como, o negócio não vai estar tão tranquilo como a gente está achando. Na minha cidade está tranquilo, mas na outra não está. Então, a eleição só pode acontecer se acontecer no Brasil todo. Ela não pode acontecer num estado sim, outro não. Então, é um momento muito complicado para todo mundo. Vamos ter aí uma crise na economia muito grande. A previsão do PIB aí, que a queda chega a quase 5%. Né? Isso já justifica o cancelamento desse fundo eleitoral, essa queda do PIB, já justificaria. E eu acho que a UVB tem um papel importante nesse momento de estar levando a voz de todos os vereadores para esse debate, o Congresso Nacional, porque nós não vamos conseguir chegar lá sozinhos, não vamos conseguir fazer esse debate realmente com os nossos parlamentares. Eu já coloquei minha propositura, a maioria dos nossos vereadores aqui em Marabá, que somos 21 na Câmara Municipal, tem um pensamento que vocês tiveram aí nas falas, né? Tem esse reconhecimento, e a população também está se conscientizando disso, porque realmente é inviável fazer esse debate político nessa questão de pandemia, vai deixar uma margem muito grande de pessoas sem votar e vai mascarar a eleição, né? Vai mascarar a eleição, não vai ser realmente a vontade popular, porque o mais importante da democracia, presidente, é garantir a vontade popular, né? Mesmo que vote errado, mas o povo é quem manda, o poder ele emana do povo, e depois o povo pode consertar o voto errado que ele deu, né? Porque as eleições são periódicas, né? E assim diz a Constituição. Então, parabenizar a UVB, e é importante ter uma instituição tão respeitada e tão organizada quanto a UVB. A gente participou de várias marchas lá em Brasília, né? Com vários debates importantes, né? Traz os temas aí para qualificar os vereadores, que são a porta de entrada da população na política, no debate político, e as câmaras estão sendo muito importantes nesse debate do Covid. Aí a gente acompanha aqui nos municípios ao redor de Marabá, aqui nesse Marabá, os primeiros que entram com o debate é o vereador, que faz a manifestação, inclusive se arriscando, vereadores fazendo vistoria no hospital. Aqui mesmo em Marabá eu participei da comissão que vistoriou o hospital de campanha, o hospital regional e o hospital municipal, e fizemos um relatório. O nosso relatório foi referente para o Ministério Público. O Ministério Público pediu o nosso relatório, inclusive o governo do estado teve que aí comprar mais 30 UTIs aqui para a cidade, para a região, para o hospital de campanha, por causa do relatório que a Câmara Municipal produziu. Aí, muito importante o debate dos vereadores nesse momento. Então, deixar aqui, parabenizar mesmo vocês, parabenizar o Parlamento Municipal, e dizer que a gente não vai arredar o pé de estar fazendo esse debate, de estar contribuindo com esse país, que os vereadores contribuem muito, né? Os municípios, as coisas acontecem nos municípios, e as coisas acontecem no município através das câmaras municipais, dos vereadores e das vereadoras. Muito bem, Marcelo. Obrigado pela participação. Marabá é uma das câmaras parceiras da UVB aí há muito tempo já, e vamos seguir juntos aí nessa caminhada
de fortalecimento do poder legislativo, que, acima de tudo, é extremamente importante, e essa é a nossa maior luta, sempre valorizando os vereadores e as vereadoras do Brasil, para que esse poder, que é o transformador da sociedade, seja cada vez mais respeitado, seja respeitado pelas outras instituições, porque o vereador ele tem um papel fundamental em cada município, em cada canto e recanto desse país. E falar em canto e recanto, nós vamos para o município de Ferreira Gomes, né, Amapá, o Davidson, ele que é servidor público também, para se manifestar. E nós não tivemos, infelizmente, a presença do vereador Mauro Teixeira, do Amazonas, que não participou, mas nós vamos tirar uma febre do que os vereadores falaram aqui. Eu acho que a ideia nossa é sempre, e eu vou ouvir todos os estados, nós queremos ouvir todos os estados, nós ouvimos o Nordeste, já ouvimos as lideranças estaduais, e agora nós vamos para o Sudeste semana que vem, vamos para o Sul, e vamos ouvir todas as representações de vereadores do Brasil, para nós tirarmos a febre, para sentir, e eu vou estar em Brasília toda semana que vem também, mesmo que o Congresso está fazendo sessões virtuais, é bom sentir também o clima de Brasília, como é que está nessa eleição. Vereador Amoras, né, que é servidor público lá, qual é a tua função lá, vereador? Hoje o município de Ferreira Gomes está bem prestigiado nessa live, com 2 parlamentares. Eu sou agente sanitarista do município, fiscal da vigilância sanitária. Estou na linha de frente aí, no combate ao coronavírus também. Conversei hoje, falei com a nossa deputada, nossa eterna presidente aí, da Associação dos Vereadores do Amapá, nossa deputada Aline Gurgel, e ela é a favor do adiamento da eleição, enquanto durar a pandemia. A gente não pode falar em eleição, porque concordo com nossos colegas vereadores. Quer dizer, não é hora de falar na eleição da presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados, mas é hora de falar numa eleição municipal. Então, há essas controvérsias. E o nosso município de Ferreira Gomes já tem um problema. A pandemia veio em meio a um recadastramento eleitoral. Em meio a um recadastramento. Então, quer dizer que nós temos hoje uma grande porcentagem da população que moram em Ferreira Gomes que não fizeram um recadastramento do seu título de eleitor. Então, não vai poder votar. Ainda tem esse problema, né? Não tem muita gente do município de Ferreira Gomes que não vai poder votar, porque não teve acesso de fazer o recadastramento. Depois, o Tribunal Eleitoral do Estado do Amapá liberou um link para fazer online, mas nem todos tiveram acesso à internet para fazer online. Isso foi todo o Brasil que deu problema, inclusive na transferência de títulos e títulos novos, os cartões eleitorais fechados, e aí veio um link para fazer virtual. Não deu certo. Muitas pessoas vão deixar de votar porque não transferiram seus títulos e nem fizeram novos. Nós ainda temos, paralelo ao problema do coronavírus, nós temos esse problema de cidadãos brasileiros que não vão poder votar, que foi cesseado essa obrigatoriedade de votar, de escolher seus representantes. Então, nós temos mais esse problema também para levar em discussão, né? Então, nós temos muitos eleitores aqui no município de Ferreira Gomes, por exemplo, eleitores de 16 anos que iam tirar o título pela primeira vez, que gostariam de votar, gostariam de colocar na urna, né, votar naquela pessoa que eles realmente acreditam que vão fazer diferença no município. Então, é a nossa realidade do Brasil. Eu acredito muito, quero parabenizar nosso presidente Gilson, é um prazer muito grande, pedir que nós possamos fazer mais lives dessa, para a gente trocar essas informações, porque eu acredito que cada estado, município tem as suas particularidades, né? E, infelizmente, como nosso colega colocou, a eleição ela vai ser uma única eleição. Então, a nossa realidade do Estado do Amapá, por exemplo, hoje que nós estamos vivendo o nosso pico, né, da pandemia, um estado hoje que está passando em redes nacionais, dos maiores casos de pandemia no nosso estado, mais de 14 mil pessoas, só hoje no município, só hoje no Estado do Amapá, mais de 800 casos novos tivemos, só hoje.
mais de 800 casos novos. Então, a gente precisa realmente levar essa discussão, fazer com que os nossos representantes, nossos deputados federais, nossos senadores entendam da importância, né? O nosso presidente, o vereador Alzivan, colocou muito bem, o senador Randolfo Rodrigues entrou com uma PEC, né, com um pedido aí para que seja adiada as eleições. Nós temos feito nossa parte. Concordo que temos cobrado o nosso presidente Davi, ao qual nós temos contato direto aqui, é o presidente do Senado, é do nosso estado, do Amapá, e a gente tem que tomar uma decisão, porque a gente fica sem saber o que fazer. Pelo novo calendário, agora já em julho vai começar as convenções online. Como que nós vamos fazer as nossas convenções online? Porque aqui a nossa estrada são os rios na Amazônia. São os rios, são os igarapés, então, são os ramais. Então, a nossa realidade é diferente da realidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde o contato com o vereador é muito pouco pelo fato da população, é mais através de vídeo, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro, a briga é muito grande pela questão de horário eleitoral, a propaganda eleitoral na TV. No município de Ferreira Gomes, aqui na nossa região norte, a nossa propaganda eleitoral é pessoalmente, é olho no olho, é no abraço, é sentar para tomar um café, conversar, levar as propostas na casa. Então, assim, a nossa realidade do vereador é totalmente diferente do município pequeno. O nosso aqui é no corpo a corpo. Aqui nós, não, só ter uma ideia, em Ferreira Gomes nós não temos um canal de TV. Para nós, aqui do nosso município, não é interessante o horário da propaganda eleitoral na TV, que a gente não tem. Nós temos uma rádio comunitária só, então não faz muita diferença para a gente. Aqui é o corpo a corpo que prevalece. Então, como é que nós vamos fazer a nossa campanha de corpo a corpo se nós não podemos sair? O Estado está em lockdown, nós estamos numa pandemia de quarentena, onde nós estamos impossibilitados de sair. Então, não vai funcionar. Assim como não funcionou o recadastramento, não vai funcionar a eleição. Então, nós hoje temos aqui, já estamos prejudicados, porque a população não fez o seu recadastramento, não teve acesso ao recadastramento, já somos prejudicados, e vamos ser mais ainda com essa convenção online, que também não vai funcionar. Isso aí, concordo contigo. Eu acho que é nessa linha mesmo, não vai funcionar. Nós tivemos dificuldade na questão dos títulos novos, vamos ter dificuldade, imagine fazer uma convenção online. As pessoas, muitas vezes, de idade até que não tem muito contato com o telefone, com a internet, como é que vai votar numa convenção? Como é que vai escolher o candidato a prefeito, o vice-prefeito, a coligação na majoritária, e como é que vai escolher os vereadores? Muito difícil. Então, realmente é complicado. Dizer que essa live aqui, de novo, vai ficar no nosso YouTube, no site da OVB e também no Facebook. Assim como as outras lives que nós fizemos ao longo dos últimos dias e as próximas que faremos, todas ficarão para nós termos sempre esse documento, que é um documento que nós estamos fazendo aqui, virtual, é verdade, com a opinião dos estados brasileiros, vereadores, extremamente importante. Quero agradecer, senhores vereadores, a oportunidade que nos deram para o Brasil, porque vocês podem ver pelos comentários no Facebook, de norte a sul, de sul a norte, a presença e a audiência nesta nossa live. Nós iniciamos ontem à noite a divulgação, hoje trabalhamos o dia inteiro e já deu um bom número de participação e com certeza o pessoal vai continuar assistindo porque vai ficar compartilhado. Então, eu quero agradecer a vocês, dizer que estamos juntos nessa caminhada, precisamos cada vez mais da união dos homens e mulheres de bem que fazem o poder legislativo, que são os mais criticados, os mais próximos da população e muitas vezes os mais incompreendidos. Mas nós temos certeza que nós fizemos a nossa parte. Cada homem e cada mulher no Parlamento Municipal Brasileiro tem feito a sua parte e mudado, sim, a vida do seu município e, consequentemente, a vida dos homens e mulheres que
vive em cada município brasileiro. Então, quero agradecer a vocês, desejar aí muita saúde, muita paz, vida longa, e não vamos, de maneira alguma, baixar a cabeça. Sempre cabeça firme, olhando para frente, seguindo o caminho com foco, com entusiasmo, com otimismo e com fé em Deus, com certeza. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite a todos.